Esse mês eu comecei a estudar Databricks e resolvi fazer esse vídeo para te ajudar a sair do zero e começar a estudar também. Então nesse vídeo eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para começar a estudar Databricks hoje mesmo. E fica até o final que eu vou usar uma analogia para explicar que é impossível você não entender, mesmo que você nunca tenha ouvido falar em Databricks. E se você está estudando para ser um engenheiro de dados, esse vídeo com certeza é obrigatório. O Databricks é uma plataforma de dados em nuvem criada em 2013 por um grupo de engenheiros que trabalhavam juntos na Universidade da Califórnia, lá em Berkeley. Esses mesmos caras foram responsáveis pela criação do Apache Spark anos antes. Antes do Databricks, se uma empresa queria utilizar o Spark como motor de processamento, ela precisava de uma equipe altamente capacitada para gerenciar todos os sistemas envolvidos. O Databricks então veio como uma solução pronta para quem precisava de uma plataforma completa para usar o Spark sem se preocupar com toda a parte de manter uma infraestrutura complexa. Ele junta processamento, armazenamento, análise de dados, machine learning e IA, tudo no mesmo lugar. Ele usa o Spark como motor de processamento e entrega tudo pronto. Notebooks, clusters gerenciados, integração com nuvem, governança e agendamento de pipelines em lote ou streaming. Nele você consegue consumir diferentes fontes de dados, bancos de dados SQL, APIs, arquivos, data lakes e processar tudo em grande escala, além de fazer consultas SQL e construir modelos de machine learning. Mas aí você me pergunta, por que aprender Databricks? Porque ele é utilizado por grandes empresas que utilizam o conceito de Data Lake House, que une os conceitos do Data Lake com o Data Warehouse. E se você quer atuar em engenharia de dados, aprender Databricks é um baita diferencial e os salários são bem interessantes. E agora, vamos falar dos custos. Para o Databricks funcionar, ele precisa se comunicar com uma cloud, e ele usa o conceito de multi-cloud. Então você pode escolher entre AWS, Google Cloud ou Azure. E ele usa um modelo de cobrança baseado em unidades Databricks, ou DBUs, que escalam conforme a capacidade de processamento que são cobrados conforme o uso. Então você só paga pelo processamento que usar e quando usar. Mas o custo exato vai depender de alguns fatores, como o tipo de máquina, a configuração do cluster, o nível de preço contratado e o provedor da nuvem. Então além de pagar pelos DBUs diretamente para o Databricks, você também vai ter que pagar a Cloud Provider pelas máquinas, pela rede e pelo armazenamento. E para uma empresa escolher se ela usa Databricks ou desenvolve a sua própria plataforma, usando ferramentas open source, vai depender do tamanho da empresa, do orçamento e da capacidade técnica das pessoas que trabalham lá. Mas calma que já vai ficar mais claro. Garanto que com essa analogia agora você vai entender. Imagina que você quer comprar um PC novo. Você tem duas opções. Ou compra ele montado da loja, ele vai vir montado, com garantia, com suporte, tudo certo. Ou você compra as peças separadas, o processador, gabinete, placa-mãe, placa de vídeo e monta ele em casa. O PC montado é o Databricks. Ele já vem com o Spark como processador e todo o resto já está integrado e otimizado. Mas por isso ele tem um preço. Agora, se você quiser montar o seu próprio PC em casa, você pode. Vai ter que comprar tudo separado, vai ter que saber montar, fazer manutenção, resolver os problemas, instalar o sistema operacional e vai ter que resolver tudo por sua conta. O processador pode até ser o mesmo, já que o Spark ele é open source e você pode utilizar também. No fim das contas, o Databricks é tipo comprar um PC montado. À primeira vista vai parecer mais caro, mas economiza tempo e dor de cabeça. E aí, deu para entender? E agora a gente vai pro computador que eu vou te mostrar na tela como que é a interface do Databricks. Esse ano a Databricks disponibilizou o Databricks Free Edition, que é uma versão gratuita que é bem completa, e aposentou a versão gratuita anterior, que era a Community Edition, que ela era bem limitada e faltava vários recursos. E agora a gente tem quase todos os recursos do Databricks para a gente usar de graça. Então é uma ótima oportunidade para a gente aprender. Então abre aí no seu computador o Databricks Free Edition, presta atenção, tá? Tem que ser o Free Edition, porque a versão completa você consegue criar uma conta e ela tem 14 dias grátis. Mas depois desses 14 dias, se tiver alguma coisa rodando lá, vai cobrar. Então garante que você está criando a conta na Free Edition, tá bom? Então você vai criar sua conta aqui na Free Edition. Vai criar aqui em Sign Up for Free Edition, vai usar a sua conta aí. Usa a conta do Google, tá? Eu já ouvi falar que quem usou a conta da Microsoft acabou tendo uns problemas ali. Então usa a conta do Google, clica ali para fazer a conta automática, né? Continuar com o Google e já cria. Eu já tenho a minha conta, então eu vou só fazer login aqui. Ó, abriu essa tela aqui para mim, eu tenho duas contas. Eu tenho a Databricks Full, que é a Databricks completo, que é pago, mas eu não uso essa daqui, porque eu não quero pagar nada. E eu tenho a versão gratuita, que eu botei com esse nome aqui, MVG Free. Então, essa aqui é a tela do Databricks quando você cria a conta. Aqui no lado esquerdo você vai ver todos os recursos que ele disponibiliza. Tem workspaces, tem os recentes, tem o catálogo, tem os jobs e pipelines, tem a parte de compute, marketplace, parte de SQL aqui. A parte dos jobs, da ingestão de dados, todos os recursos ficam aqui na esquerda, tá? Se a gente vir em Workspace, a gente consegue ver os nossos códigos, consegue integrar o código com o GitHub, então fica tudo versionado.
Aqui, por exemplo, é um pipeline de um projeto que eu estava fazendo de portfólio. Isso aqui é um notebook, então é como se fosse um Jupyter Notebook, um Colab do Google. É a mesma ideia. Você escreve o código Python aqui e você consegue executar e você consegue agendar a execução desse código Python aqui nos jobs e pipelines. Então você consegue codar o seu notebook aqui e agendar para o notebook rodar automático lá no Jobs e Pipelines. Aqui em catálogo, o catálogo, meu tá em inglês, a gente consegue ver, por exemplo, aqui em Samples, ele já vem com esses dados de exemplo aqui. A gente pode ver aqui, ó, por exemplo, esse catálogo aqui do AccuWeather, né, que é de meteorologia. A gente consegue ver que tem várias tabelas aqui, por exemplo, essa tabela aqui, a gente consegue ver as colunas dessa tabela e o tipo de cada dado aqui, a gente consegue ver que o owner é o Databricks, então ele já veio com o Databricks, e a data source é Delta, então essa tabela está armazenada em Delta. Aqui em Sample Data a gente consegue ver uma amostra desses dados, então a gente precisa ligar o Spark, a gente precisa ligar o cluster, que é o cluster que vai processar esses dados. O Databricks trabalha de forma que os dados e o processamento ficam armazenados de forma separada. Então, os arquivos estão lá, os arquivos Delta, né, que são arquivos Parquet com metadados. Eles estão lá, os dados existem, mas para eu consumir esses dados eu preciso ter a computação, eu preciso ter o Spark, eu preciso ter alguém consumindo esses dados para eu poder visualizar e poder trabalhar com eles. Então, a gente seleciona aqui o Warehouse Serverless, que é a única opção que a gente tem no Databricks Free Edition. A gente seleciona para iniciar. E aqui demorou uns segundinhos, ele carregou a tabela para mim. Então aqui eu consigo ver as colunas, city name, country name, latitude, longitude. Esses aqui são os dados que estão lá na tabela, tá? E aqui a gente tem uma inteligência artificial dentro do Databricks, é uma coisa mais recente. E a gente consegue fazer perguntas em linguagem natural que ele vai gerar o SQL para a gente. Então a gente pode perguntar: How many cities are there in the table? Então ele gerou o SQL pra gente, olha só, select count, distinct, city name, as unique city count, e aí chamou aqui a tabela, o esquema e tal. E a gente vai rodar a query e ele retornou pra gente que tem 50 cidades nessa tabela. Então o Databricks ele tá agora com essa inteligência artificial que possibilita que a gente faça perguntas em linguagem natural, tá? E aqui tem outros metadados da tabela, tá tudo aqui. Então a gente tem outros catálogos de dados aqui, com outras tabelas para a gente poder fazer alguns projetos de portfólio, poder explorar esses dados aqui. Aqui em Jobs e Pipelines, a gente consegue ver os pipelines que a gente tem, consegue ver as execuções, se deu certo, se deu errado. A gente consegue criar aqui também um pipeline de ingestão, um pipeline de ETL ou um job. A gente consegue criar aqui. A gente consegue ver o histórico também de job runs. Aqui, se eu puxar mais para cá, eu vejo meus jobs que rodaram aqui, tá? E desse lado aqui, a gente vê os nossos clusters. A gente só tem um rodando agora, que é o SQL Warehouse que a gente ligou lá, para poder ver a tabela. E aqui em SQL Editor, a gente consegue escrever nossas queries também. Eu tenho outras tabelas aqui, posso fazer uma query, por exemplo. Rodei aqui para contar quantos registros tem na minha tabela Sales BTC. Consigo também selecionar outro esquema aqui de dados para eu estar explorando esses dados com SQL, tá? Se eu selecionar aqui Select Asterisk from Sales BTC, eu vou rodar e me retornou todos os dados que eu tenho lá na tabela. Beleza? Então isso aqui é como se fosse um banco SQL. Você faz as consultas aqui como se fosse banco SQL mesmo. Só que lá por baixo dos panos está tudo armazenado em arquivo. É um arquivo que a gente chama de Delta. Então o Databricks trabalha com esse formato, tá? E aqui a gente consegue salvar as queries que a gente mais usa para poder estar repetindo elas depois. Tem a parte de dashboards. Eu não criei nenhum, mas vamos pegar aqui um que já esteja pronto, que já vem algumas coisas prontas quando você cria a conta. Então aqui a gente tem um dashboard que já está pronto da base de dados ali de análise de viagens de táxi de Nova York. Aqui é a Jenny, que é a inteligência artificial, a gente consegue fazer algumas consultas aqui, a gente consegue ver o histórico, a gente consegue ver nossos SQL warehouses que estão rodando,
E a gente consegue ver também os job runs e tem a parte de ingestão de dados. Ele tem vários conectores. Tem alguns conectores que você precisa pagar. Você consegue conectar com o Fivetran, conectar com o Google Analytics, com um banco SQL Server, com vários conectores, tá? Se você selecionar aqui e abrir, você vê que tem vários conectores que você consegue trazer dados para o Databricks, tá? Facebook Ads, tudo. E você consegue trabalhar aqui também com Machine Learning e AI, tá bom? Então eu vou criar aqui um novo notebook para a gente ver como que funciona. Ó, a gente vem aqui em Create, Notebook. Eu vou dar um nome para ele de Hello World. Vou fechar aqui para ficar maior. E vou rodar aquele clássico Hello World para a gente ver como é que roda o código aqui. A gente pode clicar no play aqui para dar um run cell, ou pode clicar Ctrl e Enter. E aí a gente consegue também executar essa célula. E ele printou aqui na tela Hello World. Eu posso criar uma nova célula de texto. Posso escrever aqui: esse é o meu notebook no Databricks. E eu consigo ver como é que vai ficar. Ele fica aqui em texto, tá vendo? Ele não é um código. Eu consigo editar ele, consigo usar Markdown mesmo. Consigo usar o Markdown completo, assim como você usa aí no Notion e usa em outras aplicações, tá? Então eu consigo criar aqui também mais uma célula de código e posso trocar aqui para rodar SQL, por exemplo, ou R, ou Scala. Então eu vou selecionar aqui SQL, então eu posso rodar aqui um comando SQL. E aí eu vou chamar uma tabela que eu já tenho lá no meu catálogo, que é essa tabela aqui. E eu posso rodar, executar esse comando SQL, que ele vai retornar para mim todo o conteúdo dessa tabela. Então o notebook possibilita isso, que você rode SQL, Python, R, Scala, tudo no mesmo notebook, tá? Então, resumindo, o Databricks é uma plataforma completa para engenharia de dados, machine learning, análise de dados. Ele roda sobre o Spark, então toda a computação dele é feita pelo Spark. E se você quiser, pode começar de graça hoje mesmo. É só criar conta aí no Free Edition e começar a estudar, beleza? Então, valeu por assistir. Eu sou o Matheus Gentil, engenheiro de dados júnior, e aqui nesse canal eu compartilho a minha jornada estudando engenharia de dados e tudo que eu venho aprendendo. E se você quer aprender junto e quer fazer parte dessa comunidade aí, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui. Valeu, até a próxima!